Olá, é um grande prazer palestrar novamente nesse evento que eu admiro e que eu gosto tanto, que é o CSX Week. Para esse ano, eu escolhi um tema que, de forma recorrente, eu recebo em forma de pergunta dos líderes de várias empresas. Eles perguntam assim: Cláudia, como é que eu posso alavancar a centralidade no cliente na minha empresa? Então, eu resolvi trazer para vocês 4 das várias dicas que eu sempre dou para esses líderes. Se a sua empresa tem ou não uma iniciativa de centralidade no cliente, vocês podem saber que todas essas dicas elas vão servir e que vocês já podem começar a pensar sobre cada uma delas a partir de hoje. A primeira dica é: tenha uma comunidade de embaixadores de centralidade no cliente na sua empresa. Um embaixador em cada área é o ideal, é o que a Flow sempre aconselha para cada uma das empresas que a gente atende aqui. E por que essa é a primeira dica? Eu criei aqui na Flow uma frase que diz: CX bom é CX na operação. E essa é uma grande verdade. Não adianta de nada a sua empresa desenhar uma iniciativa de centralidade no cliente super conceitual, super estratégica, treinar todos os colaboradores nos principais conceitos, se você não conseguir fazer com que cada área operacional ela passe a repensar os seus processos, as suas tecnologias, até os comportamentos dos seus colaboradores e a tomada de decisão dos líderes pela perspectiva do cliente. E eu não conheço nenhuma ação que faça isso, de levar CX para a operação, que funcione tão bem quanto um programa de embaixadores de CX. Esses embaixadores e embaixadoras, eles serão responsáveis por levar a estratégia de centralidade no cliente para o dia a dia da operação. São eles que vão trabalhar junto dos líderes de áreas para o desenvolvimento de pequenos projetos, e vão ser projetos contínuos, ou seja, com sequência de execução, ou para melhorar, ou para inovar processos ou qualquer aspecto dentro das áreas, mas sempre olhando a voz do cliente, o comportamento, a mentalidade da área, como os processos estão estruturados, como os sistemas e as tecnologias estão estruturadas. São os embaixadores que conseguem levar esse olhar mais do dia de hoje para o que não está funcionando bem e, através de pequenas melhorias que são executadas dentro desses microprojetos, eles conseguem mudar a realidade da experiência que é entregue por cada área e que impacta o cliente lá fora. Mesmo que uma área ela atenda somente uma outra área da empresa, ou seja, aqui a gente chama de cliente interno, mas eu sei que várias empresas preferem não chamar de cliente uma outra área. Mesmo que essa área atenda uma outra área, ela precisa ter essa visão e ela precisa também ter um embaixador de centralidade no cliente. Porque é um efeito cascata. O próximo elo da cadeia, ou seja, a próxima área, precisa receber uma boa experiência da primeira área para que possa entregar uma boa experiência para o cliente lá fora. E não existe, eu pelo menos não conheço, nenhuma iniciativa que, quando bem estruturada, funcione e leve esse olhar para dentro da operação, que não seja uma comunidade de embaixadores de centralidade no cliente. Mas precisa ser uma comunidade estruturada. Não é só sair, treinar, identificar os embaixadores e deixar que eles façam tudo da forma que eles pensarem. Não, é uma comunidade. E como comunidade, ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter sequências de atividades, ela precisa ter metas, ela precisa ter objetivos, ela precisa ter uma cultura dos embaixadores de centralidade no cliente, o que eles vão levar para dentro das áreas. Então, a gente está falando aqui de criar uma comunidade que leve experiência do cliente para dentro da operação, mas que seja muito bem estruturada e muito bem conduzida, e a gente sugere que a área de CX, quando a empresa tem essa área estruturada, coordene toda essa comunidade de embaixadores e embaixadoras de CX. A segunda dica, ela é relacionada ao que nós chamamos de crenças de orientação ao cliente. Toda empresa, ela tem crenças corporativas que são enraizadas dentro da sua cultura.
sejam as crenças que a gente chama de crenças promovidas pela empresa, ou seja, aquelas crenças que estão estampadas nos corredores, nas apresentações, nas falas do líderes, ou seja, as empresas intencionalmente constroem essas crenças e trabalham internamente de maneira muito transparente e clara, trabalham dentro das empresas para que todos os colaboradores entendam aquela crença e comecem a levar essas crenças para o dia a dia. Vou trazer um exemplo de crença promovida. Suponha que uma empresa queira fazer com que todos os colaboradores da empresa entendam que o cliente é muito importante. Então ela vai criar uma crença, e aí vão vir slogans, vai vir comunicação interna, os líderes vão passar a falar nos corredores, nas apresentações, tudo vai ter, por exemplo, uma frase: o cliente é muito importante para nós. Essa é uma crença promovida e que fomenta a centralidade no cliente. Só que toda empresa também tem as chamadas crenças ocultas. O que são essas crenças ocultas? São aquelas crenças que ninguém divulga, mas que todo mundo acredita e fala pelos corredores e pensa sobre aquilo também. Essas crenças, elas inclusive são levadas em consideração para a tomada de decisão de vários líderes no dia a dia. Quer um exemplo de crença oculta de orientação ao cliente que não está escrita em lugar nenhum, mas que várias empresas consideram? Por exemplo, o cliente é do comercial. Essa é uma crença muito comum em empresas onde a área comercial ela é muito forte. Mas eu te pergunto, se uma empresa ela está nesse movimento de ser mais centrada nos clientes, ter uma crença que fala que o cliente é do comercial vai fazer com que todos os colaboradores dessa empresa, de qualquer área, que eles acreditem que eles são responsáveis, direta ou indiretamente, pela experiência que é entregue para os seus clientes? Claro que não. E é por isso que eu digo que mapear e repensar as crenças de orientação ao cliente na sua empresa pode ajudar muito a alavancar uma maior centralidade nos clientes. Todas as crenças que vão no caminho contrário à centralidade no cliente, eu aconselho que elas devam ser alteradas e, em alguns casos, até eliminadas. Se vocês não fazem um trabalho, tem empresa que sequer sabe dos tipos de crenças que rodam nos corredores e aí investem em programas de iniciativa de centralidade no cliente, treina e retreina colaboradores e dão incentivos e fazem reconhecimentos, mas estão vendo que no dia a dia aquela centralidade no cliente não acontece. Por quê? Porque provavelmente existem crenças ocultas que são alimentadas no dia a dia, que fazem com que esses colaboradores não acreditem na centralidade do cliente. Então a empresa está investindo e está gastando dinheiro enquanto ela não resolver essas crenças e tomar as ações que são necessárias para fazer todas essas mudanças, nenhum investimento em centralidade no cliente vai ter todo o potencial de resultado que poderia ter. A terceira dica, ela está relacionada à análise preditiva de dados dos seus clientes ao longo de toda a jornada que ele vivencia com a sua marca. Uma empresa que até hoje não entendeu que mapear, analisar e entender o seu cliente também através de dados, ela está fadada a um futuro onde a tomada de decisão em relação ao cliente, além de ser lenta, ela também pode ser totalmente equivocada. Só que existem várias formas de você coletar dados, modelar esses dados e analisar esses dados, mas o que eu queria nessa dica aqui era enfatizar a importância da sua empresa ter uma visão mais preditiva em relação ao comportamento do seu cliente ao longo de uma jornada. Só que você pode estar se perguntando, ok, Cláudia, mas antes de tudo, o que seria uma análise preditiva? Uma análise preditiva, ela é uma análise que a base dela são os dados, e aí existem várias formas de você coletar esses dados, modelar. O que é modelar? Modelar é a forma que você pode organizar e armazenar esses dados de um jeito que fique fácil da sua empresa buscar esses dados quando ela precisar
e até combinar esses dados para que funcione melhor para a sua empresa. Então, existem várias formas de você coletar, de você modelar esses dados, de analisar e principalmente de você aprender e identificar fatos atuais e históricos do seu cliente. Então, você sabe que o seu cliente hoje está se comportando dessa forma, mas que em um histórico ele se comportava de outra forma. Na hora que você olha através dos dados essa diferença de comportamento, tem que acender uma luzinha ali, um ponto de interrogação e falar: por que meu cliente ele mudou de comportamento? Ou o seu cliente que antes vinha se comportando de uma forma muito intensa, de repente continua se comportando daquela forma, mas diminuiu a intensidade. Por que disso? Na hora que você junta essas duas informações, a forma que o seu cliente está se comportando hoje, o histórico de comportamento, compara e vê que existem mudanças. E outra coisa que a gente analisa, buscar dados externos do mercado em si, de mudanças que esse mercado está tendo. E você compara isso tudo, você pode aprender com essas informações e também as informações desse mercado que possam te ajudar a fazer previsões e identificar tendências de comportamentos e movimentos dos seus clientes que possam mostrar que ele está ficando mais próximo da marca, ou seja, ele está consumindo mais produtos e serviços, ele está estreitando o relacionamento com vocês, ou até que ele vai vivenciar o chamado churn, ou seja, que esse cliente ele possui grande tendência de abandonar a marca e de não renovar um serviço ou continuar a comprar esses produtos. E por que essa dica é importante? Porque quando a gente fala de uma cultura de centralidade no cliente, uma das principais características é a capacidade da empresa de se antecipar a mudanças no comportamento dos seus clientes ou dos mercados que essa empresa está inserida e rapidamente ela se adaptar a isso. Se a sua empresa ela se baseia somente nas pesquisas qualitativas ou quantitativas para tomar uma decisão de orientação ao cliente, você está olhando para um retrovisor que pode não sinalizar as mudanças futuras que o seu cliente vai vivenciar nesse mercado ou mesmo nas mudanças de mentalidade. Então você olha para isso e muitas das vezes o que o seu cliente te fala talvez não seja a forma que ele se comporta na prática. E só quem vai te dizer assim, olha, o cliente me disse que está muito satisfeito, mas o comportamento dele com a gente não indica uma satisfação. Ou o inverso, ele criticou muito uma pesquisa, quando eu perguntei para ele, mas os dados que a gente coleta mostra que ele vem aumentando o engajamento com a gente. Então, na hora que você consegue cruzar essas duas informações, você tem muito mais condições não de prever ou de definir um futuro, mas de monitorar e ir acompanhando se aquele futuro que você acha que vai acontecer, um cliente abandonar sua barca ou uma tendência dele estar mais próximo, se aquilo tem grandes chances ou não de virar realidade. E agora, a última dica, ela está relacionada ao que a gente chama de métricas operacionais de orientação ao cliente. O que seriam essas métricas operacionais? São métricas que você extrai dos processos da sua empresa que são usados na entrega da experiência ao longo de toda uma jornada do cliente. Aqui na Flow, a gente ensina para os líderes das empresas que existem dois tipos de métricas de centralidade no cliente e que toda empresa precisa analisar e acompanhar. Existem as métricas de percepção e as métricas de vivência. O que seriam as métricas de percepção? São todas as métricas que você precisa perguntar para o seu cliente a opinião dele e ele vai te dar uma nota e em cima dessa nota é que a sua empresa vai extrair o resultado de uma determinada métrica. Então, todas as pesquisas de NPS, CSAT, SES, Vortex e várias outras, elas trazem para a sua empresa as métricas de percepção da centralidade no cliente. Elas são super importantes, a sua empresa precisa trabalhar com essas métricas, mas não são as métricas que eu vou colocar foco nessa dica aqui. Além das métricas de percepção, toda empresa também tem o que a gente chama das métricas de vivência do cliente. O que são essas métricas de vivência?
São as métricas onde você não precisa perguntar nada para o seu cliente e que basta você olhar para o seu processo que o cliente vivenciou e tirar desses processos as métricas operacionais mais importantes. Só que aqui também a gente tem um ponto que precisa muito da sua atenção. Dentro das métricas operacionais existem aquelas métricas que o seu cliente enxerga, por exemplo, prazo de entrega de um produto. Essa é uma métrica que o seu cliente enxerga. E existem várias outras métricas que o seu cliente não enxerga, mas que elas precisam acontecer para que a entrega da experiência para o cliente seja uma entrega positiva. O meu foco principal aqui, nesta dica, está nas métricas operacionais que o seu cliente enxerga. Se a sua empresa colocar metas para a média liderança, para que eles melhorem as métricas operacionais que o cliente enxerga, isso vai fazer com que um efeito cascata de melhorias e de inovações aconteça dentro da sua empresa. E por que isso acontece? Porque para melhorar as métricas que o cliente enxerga, eu dei o exemplo do prazo de entrega de um produto, cada área da empresa vai precisar melhorar várias métricas internas que impactam essas métricas que o cliente enxerga. Além deste efeito cascata, outro benefício é que quando o cliente ele percebe melhorias nesses processos, ou seja, ele percebeu que o prazo de entrega de um produto melhorou, ele automaticamente melhora as notas que são dadas nas pesquisas que a sua empresa aplica e por isso, o que a gente chama das métricas de percepção, aquelas que eu pergunto para o cliente, elas também melhoram quando você coloca foco nas métricas operacionais que o cliente enxerga. Então, para toda empresa que está me assistindo aqui, o foco para os líderes deve ser na melhoria das métricas operacionais que o seu cliente enxerga e não só nas métricas de percepção. Lembrem-se daquelas frases, CX bom é CX na operação. Então, melhorem suas métricas operacionais e as métricas vinculadas às pesquisas, elas também vão melhorar. Não fique somente colocando métricas para os seus líderes baseado nas métricas que vêm das pesquisas. A gente precisa começar a vincular, entender que as métricas que são de pesquisas, elas são como um farol e elas são consequências do que o cliente vivenciou nos seus processos. Então, se você melhora a experiência do cliente nesses processos e aí as métricas operacionais melhoram, ele passa a te dar uma nota melhor nessas pesquisas que geram as métricas de percepção. Bom, estas são 4 das principais dicas de como alavancar o tema de centralidade no cliente na sua empresa. Se a sua empresa já conseguir trabalhar com essas 4 dicas, vocês vão ver um grande avanço quando a gente fala de centralidade no cliente. E para que a Flow possa te ajudar nesse trabalho, a gente criou uma animação de toda essa palestra que você pode baixar nesse QR Code ou no link que a gente vai disponibilizar para vocês. Todas as dicas que eu falei aqui, elas estão nessa animação e você pode baixar essa animação e compartilhá-la com qualquer líder ou profissional da sua empresa. Isso já vai ajudá-los a entender onde colocar foco para alavancar a centralidade nos clientes em toda a empresa. Super obrigada pelo seu tempo até aqui. A gente se vê em breve. Grande abraço!